A direita bolsonarista, especialmente, é um setor específico da direita, se apossou dos símbolos nacionais, a bandeira do Brasil, a camisa da seleção, para reivindicar para si uma posição ligada ao patriotismo. Eles se definem como patriota e, assim, fazem entender que quem não está com eles, quem está contra eles, é antipatriota, não gosta do Brasil. Isso é um absurdo, veja. Eu, cidadão, eu, Guilherme, não posso pendurar uma bandeira do Brasil sem ser confundido com um bolsonarista. Resposta que o Caio Coppola vai dar a esse advogado da esquerda. Uma resposta, uma lapada, um esculacho, desmontando toda a narrativa da esquerda que a gente sabe que vem de mentiras, fake news. A direita protesta contra uma oligarquia, o STF. A esquerda protesta contra uma democracia, os Estados Unidos. A direita protesta contra a censura prévia, já a esquerda protesta contra a plena liberdade de expressão. A direita acha cruel, acha desumano intimar um idoso num quarto de UTI. A esquerda acha que foi bem feito. A direita quer que a Constituição seja respeitada e que aqueles que tiveram seus direitos violados sejam anistiados. Já a esquerda coloca a sua visão de defesa da democracia acima da lei e, portanto, a esquerda tolera que pessoas sejam tratadas de forma excepcional e autoritária com base nas suas preferências políticas. A direita não admite que o gabinete de um ministro tenha conspirado para manter pessoas presas em razão aí das suas opiniões nas redes sociais. Já a esquerda defende que essa é uma forma legítima de proteger o tal Estado democrático de direito. Nesse sentido, queria trazer aqui as palavras do ministro Alexandre de Moraes, o mais novo ídolo dessa arquibancada vermelha. Quando se é mais atacado por uma doença, você busca uma vacina preventiva. Agora, bolsonarismo virou doença e o Supremo é o médico, a injeção e a cura. Bom, no 7 de setembro, a direita vai exigir a punição dos ladrões de aposentadorias, o impeachment de juízes autoritários e a votação da anistia aos perseguidos do 8 de janeiro. Já a esquerda se opõe a essas pautas e prefere blindar os sindicatos, proteger os tribunais e melar a votação da anistia. Então, isso posto, nós temos razões aí para crer que as manifestações da direita tendem a ser significativamente maiores. Isso porque Lula é um presidente impopular, a economia brasileira vai mal e a maioria do país acredita que o Supremo e o governo petista são as maiores ameaças à nossa democracia. Pelo menos é o que revelam as pesquisas de opinião mais recentes. Vamos lá. Segundo os últimos levantamentos do Datafolha, só 3 em cada 10 brasileiros avaliam o governo como ótimo ou bom. Só 21% dizem que a economia melhorou nos últimos meses, contra 55% que acham que as coisas pioraram. A maioria das pessoas culpa Lula e Alexandre de Moraes pelo tarifaço e mais da metade atribui ao governo petista muita responsabilidade pela alta nos preços dos alimentos. E, finalmente, de acordo aqui com a Atlas Intel, 42% dos brasileiros afirmam que o maior risco à democracia é o poder judiciário, seguido pelo governo federal com 38%. Ou seja, as narrativas do governo Lula sobre soberania, defesa da democracia, vitória sobre a fome, simplesmente não colaram. Porque a realidade se impõe. A nossa população sofre com alta de preços, foi roubada pelo seu próprio governo no INSS e está com medo de expressar sua opinião nas redes sociais. Portanto, no 7 de setembro, as manifestações, Ju, vão ser completamente diferentes. A direita vai ignorar as narrativas e protestar baseada em fatos. Já estamos. Bom, vamos pegar aí as falas do presidente desse tribunal. Esse tribunal aí absolutamente incompetente, composto aí por uma série de juízes suspeitos e impedidos nos termos da lei. Gente que já difamou o réu, gente que já declarou publicamente que tem como objetivo a derrota do réu. E quando a gente pega ali, inclusive, as manifestações, e são muitas na imprensa, a gente tem as falas deles já muito bem colocadas, dizendo o seguinte: olha, o Brasil vai se livrar do extremismo, e já tecendo toda a sorte de juízo de valor, uma adjetivação que do ponto de vista jurídico é até chula, né? Porque a gente imagina que as tintas não devem ser tão carregadas, pelo menos não nessa fase do processo, mas o ponto é o seguinte: quando a gente olha para a repercussão de um ato desses, a
A gente parte do pressuposto que as autoridades públicas, elas se impressionam ou se amedrontam ou, enfim, são influenciadas pela voz das ruas. Mas o próprio ministro Barroso já deu uma declaração dizendo o seguinte, olha, o papel do Supremo Tribunal Federal, ele é contramajoritário. Ele disse também que, em certas ocasiões, é um papel representativo, político, já falou que o STF é um poder político, e, finalmente, excepcionalmente, é um papel de vanguarda iluminista para fazer empurrar a história, né, quando o processo político majoritário não tenha sido capaz de fazê-lo. Ele já disse que quando a história anda rápido ou quando ela anda devagar, isso é irrelevante, porque o papel de um humanista, da vanguarda iluminista, é fazer empurrar a história. Então, a preocupação aqui não é com a opinião do povo, com a voz do povo, com a opinião da maioria, não. Ele já disse, olha, eu me enxergo como uma força contra-majoritária, eu sou a vanguarda iluminista, eu estou conduzindo os caminhos, né, trazendo luz para vocês que estão absolutamente cegos, que vivem no escuro. Então, primeiro, é ridículo, é infantil imaginar que alguém realmente interessado em pelo menos minimizar a pena do seu cliente vá encampar a tese de perseguição política, porque, havendo perseguição política, ela seria fruto dos próprios magistrados que lá estão julgando o caso. Então, ó, Vossa Excelência está me perseguindo. Qual a chance desse tribunal reconhecer isso? E é impossível, porque, como se trata do Supremo Tribunal Federal, não há a quem apelar. Portanto, chega a ser ridículo imaginar que a defesa vai falar o seguinte, não, olha, o senhor está me perseguindo, ministro relator, o senhor está me perseguindo, ministro decano, o senhor está me perseguindo, ministro presidente. Quem que vai usar essa linha de argumentação? É uma besteira. E os outros réus, os corréus, diante das evidências escancaradas do pré-juízo, o pré-julgamento, as manifestações antecipadas de juízo por parte de toda a corte, é claro que eles querem se afastar o máximo possível do Bolsonaro, porque a condenação do Bolsonaro é certa. E não porque essa é a coisa jurídica a ser feita, essa é a coisa política a ser feita. Nós derrotamos o bolsonarismo, disse o presidente do tribunal. E já falou que o extremismo ficará no passado do país e uma série de declarações. E agora, me espanta muito um criminalista vir aqui e falar que houve tentativa de golpe, sendo que tentativa de abolição violenta do Estado de Direito, quando está no próprio tipo penal, que para a consumação desses atos, você precisa, em primeiro lugar, de início de execução, e pensar, cogitar, se reunir, não é início de execução. E você precisa de emprego de violência, você precisa de coação física, você precisa de coação moral. Vejam só o que disse a defesa do tribunal, até de forma inteligente. Havia pensamento golpista. Pensar não é crime. Ainda que seja um pensamento antidemocrático. Demover Bolsonaro aparentemente funcionou, porque houve transição pacífica de poder, inclusive nomeação dos comandantes das forças, antes da posse do novo governo. Portanto, assim, de novo, trata-se de um crime impossível, um golpe imaginário, uma tentativa não tentada. Por isso que esse julgamento tem esses ares de farsa. E é óbvio que ninguém vai alegar perseguição política para quem está perseguindo. Sugimori, 30